do Senhor, estamos retornando com o nosso trabalho aqui, programa Hora da Verdade no Tempo Crítico, para abençoar a tua vida, com mais uma mensagem da parte de Deus para o teu coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que Deus o abençoe, e que Deus abra o teu entendimento, o teu coração para a palavra dele, e que o Espírito Santo ilumine a tua mente e teu coração em nome de Jesus. Amado, quero estar lendo aqui para você em nome de Jesus Cristo, que se encontra em Mateus 23, versículo 37, que diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Amados, essa palavra aqui é maravilhosa e devemos entender verdadeiramente o contexto do coração do Senhor. Porque o motivo, o propósito desta mensagem, o propósito da manifestação de Deus como homem em carne, foi verdadeiramente revelar, através da vida dele, os pensamentos, os caminhos de Deus, não somente com palavras, mas com obras. E nós vemos que a Bíblia diz que o Filho unigênito de Deus, ele se manifestou, né? Ele veio revelando a glória do Pai. E ele veio manifestando o desejo do Pai de que toda a criação se voltasse para ele também, que se voltasse, através de Jesus Cristo, uma reconciliação com Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles nos separam de Deus, porque Deus é santo. E as Escrituras declaram que Deus ele não pode contemplar o pecado. Mas o que eu acho maravilhoso na palavra, o que eu acho maravilhoso nas Escrituras, é que Jesus Cristo ele não veio acusando a humanidade do seu pecado. Ele não veio trazendo uma palavra de julgamento sobre a humanidade. Ele declarou no Evangelho de João, capítulo 3, né, que ele veio para salvar. Ele não veio para condenar. Ele veio para revelar verdadeiramente as nossas faltas, não numa acusação, mas no propósito de nos ajudar a enxergar verdadeiramente o que é uma retidão, qual que é a retidão exigida por Deus, ao contrário da religião, ao contrário dos pensamentos filosóficos, enfim. E Jesus Cristo ele veio apontando, mostrando o caminho. E ele declarou no Evangelho de João 14,6: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então as boas novas, ela se trata verdadeiramente do que é. Ela se trata verdadeiramente de uma notícia da parte de Deus, onde através do Senhor Jesus Cristo, nós temos a remissão dos nossos pecados. Através do sangue de Jesus Cristo, nós somos redimidos e nós somos purificados. Mas preste atenção, amado, como nós podemos alcançar essa redenção, como nós podemos alcançar esse perdão da parte de Deus. A Bíblia diz que primeiramente é necessário nós termos consciência dos nossos pecados. Nós temos consciência que nós fracassamos, falhamos com Deus. E a Bíblia diz, se nós reconhecermos os nossos pecados e nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados e seremos salvos. Mas só que a Bíblia declara que é necessário que nós devemos nos arrepender do pecado. E o arrependimento é um sentimento de contrição, de tristeza, onde verdadeiramente nós sentimos um pesar por ter ofendido a Deus com o nosso estilo de vida, com a nossa conduta.
Então Jesus Cristo, ele veio revelando verdadeiramente esse caminho para Jerusalém. Ele veio revelando esse caminho para os judeus, chamando eles ao arrependimento. E nós vemos que aqui no capítulo 23, ele está falando com líderes religiosos. Ele está falando com pessoas que conheciam a lei, que eram mestres, que eram estudados, que eram peritos da lei, dos profetas, no Antigo Testamento. Mas só que a Bíblia fala que eles ensinavam algo que eles não viviam. E Jesus Cristo chamavam de hipócritas, de raça de víboras. A Bíblia diz assim, nas Escrituras, que eles eram insensatos e cegos. Cegos por quê? Porque eles, mesmo sendo escriba, mestre da lei, eles eram tão pecador quanto os demais. Só que pelo conhecimento que eles tinham da palavra, eles se julgavam, se colocavam numa posição de santidade. Então eles não queriam admitir diante de Jesus Cristo quem eles eram. E quantos líderes, quantas pessoas religiosas, por mais devota que possa ser, não admite os seus próprios pecados, os seus próprios fracassos diante do Senhor. A Bíblia diz arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento e à conversão. E o que tudo isso tem a ver com o que eu li no versículo 37? Foi justamente esse o propósito. Os profetas no passado foram mortos porque estavam chamando o povo ao arrependimento. Estavam chamando o povo a uma conversão para abandonar o pecado, para abandonar a prostituição, para abandonar a idolatria, para abandonar o materialismo, para abandonar o paganismo, abandonar o ateísmo, o ceticismo, o sincretismo religioso. Mas só que era algo que estava enraizado no coração daquele povo, porque a Bíblia diz em Gênesis que o coração do homem, desde a sua infância, ele já é inclinado para o pecado. E Salmo 51 declara, querido, que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então fala do pecado original que herdamos de Adão e que nós cometamos os nossos pecados também. Não da mesma forma que ele, mas nós praticamos, nós falhamos com Deus. Mas Jesus Cristo, ele morreu para nos garantir o perdão. Ele morreu e ressuscitou para nos garantir a restauração diante de Deus. Então, um dos maiores problemas dos religiosos é de não aceitarem que eles precisam de um Salvador. Então nós vemos que as Escrituras falam Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Amado, muitos cristãos missionários são mortos na Índia. São mortos na Índia, são mortos em países comunistas, porque eles não aceitam a verdade. Jesus Cristo ele falou, e por causa do meu nome, do meu evangelho, vocês serão perseguidos e muitos serão mortos, apedrejados. Amado, essa mensagem, o que eu quero falar com tudo isso, porque o apóstolo Pedro, ele declara que se nós somos perseguidos por causa da justiça, se nós somos perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Cristo, a Bíblia diz que bem-aventurados nós somos, o Espírito e a glória de Deus se manifestará sobre a nossa vida. Amado, vale a pena seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. Eu não sei a luta, a dificuldade que você possa estar passando, possa ser em casa, possa ser no trabalho, possa ser na igreja, eu não sei aonde, amado, mas eu quero te falar que vale a pena. Vale a pena porque Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu. Ele debochou da morte, do inferno. De que maneira? Onde está a morte, o teu poder, inferno? Onde está o teu aguilhão?
Porque Jesus ele triunfou sobre a morte e sobre o reino das trevas. Ele triunfou sobre o inferno. Amado, preste atenção em nome de Jesus Cristo. Quando você está em Cristo, você está guardado pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, o diabo não toca. Ele não pode tocar na tua alma. Você pertence a Deus. Muitos cristãos estão morrendo, sendo perseguidos por causa do Evangelho. Mas aqueles que foram mortos estão com Deus em Cristo, estão salvos. Jesus ele fala de profetas que foram mortos, apedrejados. Quantos hoje não aceitam uma correção, uma exortação, querem ouvir mensagem de bênção, de vitória, de prosperidade? Amado, preste atenção. A riqueza não significa que ela está bem com Deus. Uma pessoa que ela vai para a igreja, busca dinheiro, busca fama, sucesso, riqueza, não significa que ela está no centro da vontade de Deus. Porque o Senhor falou para a igreja de Laodiceia que era uma igreja próspera, uma igreja abençoada financeiramente, uma igreja muito próspera, muito rica. E ele olhou para aquela igreja, falou que ela era pobre, ela era miserável, desgraçada, cega e nua. Então você vê que Jesus olhou para aquela igreja como uma igreja totalmente vazia da plenitude da vida dele. Aleluia! O que Deus tem para você não é passageiro, não é temporal. O que Deus tem para a tua vida é eterno. O que Deus tem para a tua vida não é perecível, mas dura para sempre. O que Deus tem para você, querido, você vai desfrutar nessa vida e na eternidade. É a vida eterna, é a vida de Deus em Cristo Jesus manifestada no teu coração pelo Espírito Santo. Jesus Cristo lhe chamando Jerusalém, o povo dele, amado, para reconciliação. Se voltem para Deus. Se voltem de todo o coração. A primeira mensagem dele foi: arrependei-vos, porque é chegado sobre vós o reino dos céus. E ele diz em Mateus capítulo 18 que ninguém pode entrar no reino de Deus se não se arrepender, se não se converter e não se tornar humilde como uma criança, simples como uma criança. Ele fala: você tem que abandonar o orgulho, a arrogância, tem que abandonar a sua soberba, tem que abandonar a sua autoconfiança, a sua independência e reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala, amado, que os teus caminhos parecem bons aos teus olhos, mas ele conduz à morte. E quantas vidas estão morrendo por causa de bebida, por causa de droga, por causa de muitas coisas, muita violência que tem acontecido, suicídio, homicídio. As pessoas estão matando por causa de bens materiais. Então a vida hoje em dia não está valendo mais nada para o ser humano. Mas você tem valor aos olhos de Deus. Você tem valor para Deus, ao ponto dele se esvaziar de toda a sua glória e se fazer homem, se humilhando, assumindo a forma humana, para poder falar o quanto Deus te ama, o quanto Deus me ama. E Deus se fez homem e habitou entre nós. Amados, isso é maravilhoso. Essas são as boas novas do Senhor. E esse povo de Jerusalém, os judeus, muitos deles rejeitaram. Depois, futuramente, muitos foram convertidos. Mas aqui, nessa ocasião, muitos deram as costas para o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ele olhou para Jerusalém e ele chorou. Eu imagino, amado, que nesse exato momento o Senhor possa estar olhando também para você e chorando por causa da tua dúvida, por causa da dureza do teu coração, porque o mundo te tornou escravo dele. A riqueza, o dinheiro, a fama, a amizade, as coisas do mundo te tornou escravo. Você é um escravo do pecado, você é escravo do mundo. Mas preste atenção no que Jesus Cristo fala. Se você der uma oportunidade
abrir o coração para Ele, Ele vai te fazer uma pessoa livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. A sua alegria não se consiste em bens materiais. A sua alegria não se consiste em coisas passageiras, mas a sua alegria deve ser o Senhor. A sua alegria está em ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E as Escrituras, elas falam o seguinte, amados. Eu vou ler para vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 1, que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Preste atenção. A todos que receberam a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, Deus Pai, Ele deu o direito, ou seja, Ele deu a autoridade, o privilégio de ser chamado filho de Deus. Genuinamente, você pode falar, mas eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus por ser criado por Deus. Mas você não é um filho de Deus pela questão de não ter aceitado a Cristo e nascido de novo. Existe uma diferença de criatura e de filho. Existe um filho legítimo e um bastardo. E o filho bastardo não tem direito à herança do pai. Não tem os direitos, os privilégios de um filho genuíno, de um filho verdadeiro. E Deus está te chamando para você deixar de ser um bastardo e ser um filho legítimo. O Senhor está te convidando para nascer de novo. O Senhor está te fazendo um convite, amado. Você tem de duas você tem uma escolha. Você reconhece que você precisa da sua salvação em Cristo. Você acredita no amor de Deus pela tua vida? Ou você vai fazer como esses religiosos que se achavam dono da razão o suficiente? Eles queriam moldar Deus ao pensamento, ao coração deles, tomar Deus à força. Amado, a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira. Ele te ama. Mesmo com esse amor, Ele te deu livre-arbítrio. Você pode escolher o caminho que você quer trilhar para a tua vida. Mas as Escrituras falam que existem dois caminhos: o da vida e o da morte. O da vida está em Cristo e o da morte está por negar a Jesus Cristo. Como eu falei agora há pouco, muitos irmãos nossos, amados, estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. Mas a Bíblia fala que é necessário que isso aconteça, porque seja pela morte ou pela vida, nós temos um dono, que é Jesus Cristo, porque fomos comprados por alto preço. Não pertencemos a nós mesmos, mas ao Senhor. Amado, vale a pena. Vale a pena ser fiel. Vale a pena sofrer por amor a Cristo. Vale a pena passar pelas tribulações por amor a Cristo. Preste atenção. Ser cristão genuíno não é ser o que nós vemos hoje em dia, sendo amado, respeitado por todos. Ser cristão verdadeiramente é ser o seguidor de Cristo. De que forma? Ele falou, por causa do meu nome, vocês serão odiados. Por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. O Evangelho do Reino é verdadeiramente chamar o povo ao arrependimento. O Evangelho do Reino é uma vida de retidão, uma vida de justiça. E a Bíblia diz, bem-aventurado, bem-aventurado, quando nós fomos perseguidos
por causa da justiça. E a Bíblia diz que Jesus, ele não conhecesse pecado, ele se fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos a justiça de Deus. Um cristão, amado, que se diz que é cristão genuíno, que ele não prega a justiça, ele não pode se dizer um cristão. Ele não pode se dizer que ele é genuíno em Cristo. Porque a Bíblia diz que devemos seguir os passos de Jesus, amado. E ele falou, o caminho, ele é estreito. O caminho, ele é estreito. E Jesus falou, são poucos os que estão acertando. São poucos os que permanecem. Mas a Bíblia fala que pela fé você pode ser guardado, você é guardado pelo poder de Deus. E aqueles que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, somente que perseverar, somente que estiver disposto a tomar a sua cruz e negar a si mesmo. A cruz, amado, não é você viver uma vida miserável. A cruz não é você viver uma vida carregada com vários problemas, situações, doenças, enfermidades. Não é isso. Carregar a cruz é negar a tua vontade, é negar o mundo, é negar os teus prazeres por amor a Cristo, a tua vida por amor a Cristo. Isso é tomar a cruz. É necessário que morra para gerar vida, morrer para o teu eu, para a tua vontade, para que a vida de Cristo se manifeste. Aleluia. Ele diz que um grão de trigo, quando ele cai, ele morre. E quando morre, dá muita vida, muito fruto. Mas aquele que não morre permanece só. As igrejas têm sido lotadas, mas muitos frutos podres, muitos frutos estragados. Por quê, amado? Porque são pessoas que buscam bênção, buscam coisas materiais, mas que não buscam o reino de Deus. Que não buscam uma vida simples, buscam riqueza. São uma igreja que é ensinada a ser gananciosa, materialista. Eu vou falar uma coisa que o Espírito Santo me mostrou. Estava uma vez orando e o Senhor mostrava um demônio grande e um outro menor na frente, uma fila imensa de pessoas honrando a Ele. E orando, vendo aquela visão, e eu perguntei para o Senhor o que significava aquela visão de um demônio enorme e o outro menor na frente, uma fila gigantesca de pessoas adorando, honrando. E o Espírito Santo ele falou comigo, falou, esse demônio maior que você está vendo é Satanás, você está vendo na frente é o Mamon. E essa fila de almas são os que se dizem cristãos, são adoradores de Satanás dentro da igreja. Porque ninguém pode servir a Deus e servir a Mamon, ou seja, ao diabo indiretamente. Então nós vemos a situação que nós nos encontramos. Uma igreja prostituída. E o porquê que eles não aceitam mais o evangelho do reino? Porque o evangelho do reino vai desmascarar todo o pecado, toda a sujeira que há dentro da igreja. Então por isso que eles estão juntando mestres segundo a cobiça, a concupiscência deles, fazendo da igreja um mercado. Isso parece novidade, mas Jesus Cristo entrou no templo expulsando o cambista, porque fizeram da casa de Deus um comércio. E se nós voltarmos na história, isso não é de agora, já vem do passado. Oséias, ele já combatia essa prostituição espiritual, esse materialismo amós. E isso verdadeiramente se encaixa nos nossos dias. Uma igreja com espírito de prostituição que tomou conta do coração deles. Uma igreja que se rendeu ao Mamon. Satanás tentou, preste atenção, Satanás ele tentou fazer Jesus Cristo se prostrar diante dele e ele ofereceu riquezas, o reino do mundo. Ele falou, se você prostrar e me adorar, te darei essa riqueza, te darei esse reino. E Jesus ele repreendeu Satanás, porque devemos prestar culto somente ao Senhor, somente a Ele adoraremos.
E a igreja tem uma multidão de cristãos que já se prostrou diante dele por causa da riqueza, por causa de vitória, de sucesso financeiro e material. Verdadeiramente é uma tristeza, verdadeiramente é um motivo de muito pesar, porque nós vivemos uma época de uma corrupção muito grande, e o que Jesus profetizou, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o que aconteceu com a igreja é isso: se afastaram da palavra de Deus, se afastaram da sã doutrina, se afastaram dos mandamentos do Senhor, e se afastaram do principal, que é amar a Deus acima de tudo, e o seu próximo como a si mesmo. Amados, e eu creio no nome de Jesus Cristo que essa palavra falou ao teu coração, falou na tua mente, na tua consciência, no teu espírito. E eu faço um convite para você agora, de você se reconciliar com Deus por meio de Cristo. Se você é uma pessoa aqui que não aceita o que está acontecendo, eu convido você agora para você se reconciliar, você entrar em aliança com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, entregar a tua vida completamente nas mãos do Espírito Santo e falar: Senhor, eu quero ser um pregoeiro da justiça, eu quero pregar o Evangelho do Reino. Não importa se vão aceitar, se vão concordar, eu quero ser fiel, Senhor, até o fim. E eu convido você neste momento, se reconcilie com Deus por meio de Cristo, amado. E pode ter certeza que a Bíblia diz que o Senhor vai satisfazer o desejo do teu coração, porque é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados pelo Senhor. Uma justiça santa, não religiosa, fanática, mas santa, movida, inspirada pelo Espírito Santo segundo as Escrituras, com motivação correta, que é glorificar Jesus Cristo, que é engrandecer a Deus. Eu te convido neste momento, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, amado. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, eu apresento essas vidas, Senhor, que estão neste momento se reconciliando com o Senhor por meio de Cristo. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha perdoar os pecados, as transgressões, a iniquidade, e que o Senhor venha dar uma mente esclarecido a eles da Tua Palavra, enchê-los com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que todas as barreiras, cadeias vão ser lançadas por terra agora. Meu Deus, e se porventura o príncipe das trevas estiver trabalhando na mente e no coração para cegar, eu repreendo, eu amarro agora, eu ordeno que ele pegue o que é dele, saia agora, larga essa mente, esse coração agora, em nome de Jesus. É uma ordem que eu dou agora. Pai, e toma essa vida nas Tuas mãos e levanta para a Tua glória e para a honra do Teu Filho Jesus Cristo. Encha com o Teu Espírito Santo, Senhor, e faça dele a Tua justiça aqui na terra. É o que eu te peço, Eterno, em nome de Jesus, e te dou graças. E se houver doenças, enfermidade, alguma aflição maligna, seja por meio de pecado, seja maligno para a Tua glória, eu libero o milagre, a cura, a libertação, a restauração agora em nome de Jesus Cristo. Seja livre em nome de Jesus, amado. Que Deus te abençoe e que Deus te sustente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até o próximo. Amém.